Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam conosco através da TV Espírita para mais um Evangelho no Lar. Votos de muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos em número suficiente e vamos preparar a nossa mente, o nosso ambiente, para que a espiritualidade amiga possa estar connosco, os nossos familiares que já partiram. E para isso vamos escutar uma canção. Página 5. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, nos agradecemos esta oportunidade de estarmos esta noite a estudar os ensinamentos que nos trouxestes, para que possamos interiorizá-los a cada dia que passe e que possamos também pô-los em prática e sermos exemplo de tudo aquilo que nos trouxeste. Pedimos, dentro do possível, que sejamos também acompanhados pelos nossos familiares que já partiram, com o intuito de partilharmos o conhecimento adquirido por ambos. Assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 7, Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, o que é contrário à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, pelos arrastamentos que causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. É o supremo agitador do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o mais forte laço que prende o homem à terra e desvia do céu os seus pensamentos. Produz uma tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece depressa a sua primeira condição, e os que com ele a partilharam e que o ajudaram faz-se insensível, egoísta e fútil. Mas porque ela torna o caminho mais difícil, não se infere daí que o torna impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem
que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz de todos os seus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, com efeito, julgava-se desobrigado porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava a ideia de abandonar os seus bens. O seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao sacrifício. A proposta que Jesus lhe fez era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas ele não tinha a verdadeira caridade porque a sua virtude não chegava até à abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio fora da caridade. Não há salvação. A consequência destas palavras, tomadas na acessão rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho, que a pode facultar, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se ela exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza não produzisse senão o mal, Deus não a teria posto na terra. E ao homem que compete fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento do progresso intelectual. Com efeito, o homem tem permissão de trabalhar na melhoria material do planeta. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Mas alimentar essa população, que cresce incessantemente, é preciso aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos que são obras do século, o homem tem de extrair os materiais das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como ela o fez descobrir a ciência. A atividade necessária para estes mesmos trabalhos aumentou e desenvolveu a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, meio principal de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisas. Com razão, ela é considerada, portanto, um meio de progresso. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Ambição. Num mundo em que os bens materiais assoberbem os homens, detém-te, meditando sobre o desejo persistente de conseguires cada vez mais a todo custo. Ninguém pode ter aquilo que não mereça, e são muitos os casos em que os que o conseguiram de forma ilícita perderam tudo num abrir e fechar de olhos. Como em tudo na vida, devemos buscar o equilíbrio, pois o segredo é ter, nem de mais, nem de menos, pois o merecido virá por acréscimo. Não sejas passivo. A lei do trabalho é uma lei divina e sempre que no teu percurso esteja o conseguir, lá chegarás. Prepara-te, sim, para poderes fazer render o muito que venhas a ter, mas, entretanto, faz render o que tenhas,
pouco que seja, que sempre aproveitará aos outros e a ti próprio. Continuamos a analisar este capítulo que nos fala das coisas de Deus e das coisas da matéria, das coisas dos prazeres, daquilo que pode afastar-nos de Deus quando em excesso, de forma ambiciosa, mal conduzida, mal orientada. Falar de riqueza, claro que a riqueza é um bem que Deus permite, mas, como ouvimos no Evangelho, é muito difícil para aquele que tem posses poder e saber conduzir, orientar, partilhar, dividir com aqueles que não têm. Começando pelos países, há países mais ricos, há países mais pobres. Os países mais ricos, onde há desenvolvimento e há esse poder económico, financeiro, com bens diversos, não é por acaso que neste país isso foi desenvolvido. É precisamente para poderem socorrer aqueles países onde há miséria, onde há pobreza. E não é isso que nós, na maioria, vemos. Embora já vá havendo alguma ajuda, com certeza que fica muito aquém. Porque se houvesse uma partilha equilibrada, não haveria fome no mundo, porque essa fome seria suprida, não é, por aqueles que têm bens. Dividir, ter, possuir, com certeza que é uma grande prova que Deus dá àqueles que desenvolvam de forma equilibrada, correta, utilizando, servindo-se da lei do trabalho, porque nós sabemos que muitos há que adquirem grandes bens, têm grandes possibilidades, mas que exploraram o seu próximo, os seus trabalhadores, não lhes deram uma vida digna, um salário digno, exploraram o seu trabalho, retiraram deles tudo o que era possível. É evidente que, numa vida futura, irão responder por isso. Agora, aqueles, com certeza, que também estão a ser explorados, quem serão? Se olharmos o passado, são certamente aqueles que exploraram. E como Jesus nos ensinou, e é bom que pensemos nisso, como fizeres acharás. Então, aqueles que nesta vida atual vivam a pobreza, as necessidades, sejam elas de que forma forem, foram todos aqueles que tiveram em abundância e não souberam repartir, tantas vezes a baterem à porta, a pedirem uma migalha de pão, e a porta nem sequer se abria. E muitas vezes chegava-se a uma janela e sacudia-se uma toalha com as migalhas quando se levantava à mesa, como se fossem animais. Isto é muito duro. Aquilo que falamos, não falamos de cor, falamos de testemunhos que ouvimos em relação a essa pobreza. Então é evidente que aquele que tem e que não partilha, que guarda para si de uma forma ambiciosa, avarenta, e acha sempre pouco, quer sempre mais, usufrui em demasia. Há aqueles que nem usufruem, porque a avareza é tão grande que guardam. E um dia, quando saem desta vida e regressam à pátria espiritual, chegam lá pobres, paupérrimos, porque não fizeram o bem. Como diz a máxima, fora da caridade não há salvação. Então, todo aquele que possua bens, quanto mais possuir, mais deve partilhar, mais deve distribuir. Porque Deus dá a possibilidade a uns de praticar a caridade, aprendendo a amar o seu próximo, para poder minimizar o sofrimento daqueles que nada têm. E os que nada têm veem-se na condição de necessitar e poder usufruir com o bem que lhes é trazido pelo seu próximo, pelos outros.
E assim vão aprender também a ser humildes, porque tantas vezes vemos em pessoas necessitadas, em grande pobreza, mas pessoas orgulhosas, de semblante altivo, porque são os ricos do passado, são aqueles que tiveram grandes possibilidades e que agora se veem nessa miséria. É evidente que precisam de que sejam socorridos, sejam atendidos. E cada um terá que mudar. Então é mais fácil ser pobre, ser necessitado, viver na miséria, como dizia o Evangelho, do que ser rico. O rico, e não é preciso ser muito rico, todos nós, mais ou menos, poderemos e deveremos, porque faz parte do dever que cada um de nós deve incutir na sociedade em que estamos inseridos, partilhar e socorrer os mais necessitados. Aquela passagem do jovem rico é bem elucidativa. Ele que achava que já cumpria todos os mandamentos, Jesus conhecia-o como conhece a todos nós. E Jesus sabia que ele tinha grandes posses e que, na verdade, não praticava a caridade, porque tinha um grande apego aos seus bens. E Jesus, quando lhe disse para vender tudo, não queria dizer-lhe que ficasse na miséria, pois com certeza que deixasse algo para ele viver, mas ele tinha demasiado, não precisava, e podia ajudar tantos que viviam na miséria. E ele não entendeu os ensinamentos, a mensagem de Jesus. Seguir Jesus é viver a caridade, não é andar atrás dele, porque se assim fosse, nós agora não podíamos seguir Jesus. A partir do momento que ele deixou de estar na terra, ninguém podia seguir Jesus. Então não é seguir Jesus fisicamente, é seguir Jesus em atitude, em comportamento, pondo em prática os seus ensinamentos, praticando o bem, aliviando a dor do próximo e matar a fome para quem não tem alimentos, vestir quem não tem com que os cobrir, ajudar a ter um teto para quem vive na rua, levar medicamentos a quem não pode comprar. Tudo isso são formas de praticar a caridade. E há povos que vivem em grande miséria. E tantas vezes ao nosso lado há quem viva essas necessidades. E nós passamos e andamos e não queremos saber. Então é grande a responsabilidade de todos nós partilhar daquilo que temos. Não podemos dar mais, damos menos. Porque quanto mais se der, mais teremos. Porque Deus multiplica. O bem traz essa benesse. Então meditemos neste assunto e comecemos a olhar para o lado, agora falando dos bens materiais que são necessários para vivermos também na vida terrena e não vivamos apegados, para que quando tivermos que deixar este mundo físico, nós realmente consigamos ir libertos e termos lá, do outro lado, esse tesouro que fomos amealhando, que Deus foi guardando em nosso nome para depois nos servir de socorro. É isso que nós queremos que se reflita. Como ouvimos na leitura, a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza. E ao longo da nossa caminhada evolutiva, todos nós vamos ser chamados a esta prova, enquanto estivermos em contacto com a matéria. Como também ouvimos, a riqueza, os bens materiais são necessários, porque sem eles não há progresso no plano físico. E todos nós sabemos que o bom uso das riquezas podem naturalmente promover melhores condições de saúde, melhores condições de educação, melhores condições de habitação, etc. O problema está que nós, muitas das vezes, nos deixamos cegar por essas tentações e por esses prazeres da matéria. E neste caso da riqueza, muitas das vezes o nosso egoísmo e o nosso orgulho não nos deixam perceber e ver aquilo que nos foi confiado, aquilo que
podemos fazer com esses bens, com essa riqueza, de uma forma desprendida, mas útil. E muitas das vezes deixamos-nos levar unicamente pelos proveitos, pela ambição desmedida, pelo querer ter mais e mais, julgando que é isso que fará de nós mais superiores ou mais importantes em relação aos demais, àqueles que são semelhantes a nós, porque todos somos iguais. A doutrina espírita ensina-nos que nós todos vamos nascer, vamos morrer e vamos voltar a nascer de novo. Então, a forma como nós somos confrontados com a riqueza ou com a pobreza vai fazer com que as próximas existências possam ser mais dolorosas ou menos dolorosas. Então era isso que Jesus procurava ensinar ao jovem rico, no sentido de que se já somos capazes de cumprir os mandamentos de Deus, se já conseguimos pôr em prática esse comportamento, essas ações no bem, não podemos ficar apegados à matéria, à riqueza, ao bem material. Naturalmente que precisamos, porque estamos no plano físico, de bens, de recursos, mas não precisamos de exageradamente levar a vida a pensar unicamente em obter mais recursos, sem que eles possam ser úteis para todos aqueles que conosco povoam este mundo. E por isso nós vamos nascendo, umas vezes numas nações, outras vezes noutras, porque as responsabilidades são grandes quando nós temos esta prova da riqueza. Para terminar, lembrar que no livro O Céu e o Inferno temos lá relatos de espíritos que tiveram esta prova, que nasceram num berço de ouro, que nasceram e foram coroados, pertenceram à realeza noutras épocas e deixaram-se, obviamente, escravizar por esses títulos, por essas posses, por esses bens, e quando despertaram do lado de lá, reconheceram o quão errados estavam e como se deixaram dominar pelo seu orgulho, julgando-se superiores a todos os outros e vendo, na maior parte das vezes, os seus súditos, os seus servos, em posição moral muito mais elevada do que eles, que poderiam ter utilizado esses recursos de uma forma melhor, mais proveitosa para todos os povos que de alguma forma governavam. Então que nós possamos pensar nos tempos que vivemos na atualidade, nos conflitos que ainda existem, pouco por todo o nosso mundo, para percebermos o quão ainda estamos agarrados a este metal que reluz e que muitas das vezes escraviza o ser humano. E agora, nestes momentos últimos, são horas, são momentos de agradecimento. Agradecimento a Jesus por permitir-nos a reunião. Agradecimento a Jesus pelos benfeitores que permitiu viessem ao nosso lar. Agradecer a todos os companheiros que nos acompanham no dia-a-dia, que nos permitem levar o nosso objetivo de vida, o nosso trabalho, a nossa convivência familiar, convivência com os vizinhos. Permite, Senhor, que a benevolência se faça no nosso lar e à nossa volta, para que a turbulência que está no nosso planeta possa acalmar, possa serenar e possamos ser nós também benevolentes com eles, com todos, a fim de conseguirmos o máximo possível de calma, tolerância acima de tudo, por forma que a fraternidade
espalhe e se espalhe neste nosso planeta. Que Deus nos abençoe a todos, tenha uma noite de paz, de tranquilidade e que se faça a vontade de Deus e não a nossa. Que assim seja. Página 42. Rainha Santa, irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Santa Isabel, boa irmã, bela princesa, socorrista das vivências mais penosas, está sangrando a nobre alma portuguesa. Vem perfumar nossas dores com tuas rosas. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, bondosa amiga que do além velas por nós, vem em socorro destes pobres pecadores. Com tua força divinal não estamos sós e seguiremos mitigando tantas dores. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora, da Assis distante São Francisco elegeste como teu guia, teu modelo, tua luz. Nobre Rainha, te pedimos que com ele nos conduzam por Maria até Jesus. Rainha Santa, vem irmã e boa amiga, Rainha Santa, vem fazer-nos companhia. Rainha Santa, dá-nos tua mão, Senhora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Rainha Santa, presença consoladora. Aproveitemos estes momentos de harmonia, de paz no nosso lar e continuemos mais um pouco reunidos, analisando estes ensinamentos ou tratando de outras questões de ordem familiar. Aproveitemos para beber a água que colocamos no início da nossa reunião e que a espiritualidade amiga magnetizou para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Lembramos que os textos que utilizamos no nosso Evangelho são publicados no Jornal Espírita e que, por isso, se quiser ter acesso a eles para acompanhar, poderá assinar o jornal enviando um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações por forma a tornar-se assinante. Despedimo-nos de todos que, nesta hora, estão sintonizados conosco, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.